Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Tá saindo um pouco tarde, tive alguns contratempos, mas hoje nós teremos sim o nosso estudo guiado. Estamos estudando o livro de Salmos, esse livro tem sido uma bênção. Nós já estamos na 8ª semana desse estudo e você é meu convidado a permanecer buscando a Deus por meio do estudo do livro de Salmos. Mas antes, como você sabe, antes de meditarmos e estudarmos, eu convido você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração. Vamos orar? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estar na tua presença, buscando o teu reino por meio do estudo do livro de Salmos. Tem sido uma honra e um privilégio te conhecer de maneira aprofundada nesse livro, Pai. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o teu Santo Espírito para que ele seja o nosso professor e nos ensine a verdade, a tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje é Ensina-nos a contar nossos dias. Hoje foram abordados 3 salmos, o Salmo 90, o Salmo 102, versículo 11 e o Salmo 103, versículo 14 ao 16. Nesses 3 salmos é apresentado o grande dilema do ser humano, a brevidade de sua vida. A gente, quando para analisar e refletir, os anos, com o passar do tempo, têm sido cada vez mais rápido, por mais que o dia ainda permaneça com 24 horas. Eu separei aqui alguns pontos do nosso estudo guiado para a nossa reflexão. O primeiro ponto é: a existência humana caída não passa de um vapor à luz da eternidade. Se eu não me engano, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. E nele ele reflete o quão, vamos dizer assim, limitados, breves, passageiros são a nossa vida aqui na Terra. A ponto que ele compara a gente com pó, com planta, com coisas que, vamos dizer assim, não tem nenhuma defesa, são frágeis e que com simples coisas, eventos naturais, se perdem, se acabam e somem da existência. Então, como foi dito aqui, a nossa vida aqui na Terra, a vida do ser humano, é comparado a um vapor à luz da eternidade, ou seja, não pode ser retida, não pode ser guardada, não pode ser mantida. Se dispersa com muita facilidade. O outro ponto que eu selecionei aqui foi: os mais fortes entre os seres humanos se assemelham às mais fracas dentre as plantas. Com certeza você já deve ter ouvido algum relato de alguma pessoa que cuidava muito bem da saúde, praticava exercício, se alimentava bem, tinha ali o horário de sono ideal e mesmo assim passaram a sua vida semelhante a outras pessoas que talvez nem tiveram o mesmo cuidado, duraram da mesma forma. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para você que você deve, vamos dizer assim, deixar de cuidar da sua vida, deixar de procurar uma qualidade de vida melhor. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, por mais forte fisicamente, mentalmente você seja, a gente não pode fugir da triste realidade dessa terra. Nós somos temporários. Dentro do contexto ao qual nós vivemos, a nossa vida dura pouco. O outro ponto aqui que eu selecionei é: até quem não crê em Deus chora e lamenta a brevidade da vida. A gente vê que existe algumas pessoas com condições financeiras que buscam aí meios para remediar essa situação. Se eu não me engano, o termo que eu vou falar agora, não sei se está errado, se tiver você pode até me corrigir, não tem problema, a gente aprende com as correções. Existe aí várias coisas que a ciência tenta provar, tenta buscar aí como um meio de aumentar a vida, né? Tornar a pessoa mais durável aqui. E aí tem a questão do congelamento, da criogenia e várias outras coisas, transplante de mente para outras pessoas. E aí tem, vamos dizer assim, vários estudos que as pessoas buscam como ver formas de tornar a vida mais longeva. Mas a gente sabe que não tem como, não tem o que fazer. A gente, dentro do contexto do pecado, fomos criados para ser limitados e breves, pois isso demonstra a misericórdia de Deus, o seu cuidado, para que o pecado não se perpetue por tanto tempo. Outro ponto que eu selecionei aqui diz assim: o Salmo 90 coloca o dilema humano no contexto do cuidado do Criador pelas pessoas que ele criou. Quando a gente medita na palavra de Deus e tem um relacionamento com Deus,
a gente percebe que em Deus a gente encontra refúgio, encontra paz, em meio a essas situações, em meio a esse dilema. Porque a gente entende que essa vida tem que ser passageira. Ela não deve durar muito tempo mesmo. Mas a vida que Deus está preparando, a vida eterna, essa vida será de fato uma vida. E é essa vida que Deus deseja para cada um de nós. Então, o fato da gente manter relacionamento com Deus nos dá essa segurança, essa paz, essa certeza maravilhosa. Outro ponto que eu selecionei aqui foi o seguinte: Deus restringe sua ira justa e estende sua graça mais uma vez. O salmista exclama: quem conhece o poder da tua ira? Veja como é, né? A gente está contaminado pelo pecado. Vamos dizer assim, a coisa certa a se acontecer era a gente ser consumido pela justiça de Deus, porque Deus ele não consegue coabitar em meio ao pecado. Isso faz parte da natureza dele. Mas a graça dele permite que a gente tenha essa vida aqui a qual nós vivemos, essa brevidade de vida. E como o salmista disse, hoje ninguém viu ainda a ira completa de Deus, ninguém nunca experimentou isso. Davi, mas eu estou passando por cada situação, eu estou sofrendo tanto, a minha vida está virada pela cabeça, está tudo dando errado. Mesmo assim, ninguém experimentou a ira divina, ninguém experimentou a ira completa de Deus. Isso vai acontecer? Sim, vai, mas é no fim dos tempos. Quando ele vier para acabar com a realidade do pecado. Aquelas pessoas que se abraçaram com o pecado vão, infelizmente, vamos dizer assim, vivenciar a ira de Deus em relação ao pecado. A ira de Deus não é contra as pessoas, mas é contra o pecado que nos causa tanto mal, inclusive a brevidade da vida. O outro ponto que eu selecionei foi: a sabedoria na Bíblia descreve não apenas inteligência, mas reverência a Deus. A sabedoria que precisamos é a de como contar os nossos dias. Por que eu e você precisamos saber contar os nossos dias? Qual a importância, quais as implicações estão por trás disso? Se a gente perceber que a nossa vida é curta, a gente vai ter sabedoria, ter inteligência, ter domínio próprio, razão para viver da melhor forma possível essa vida, gastando tempo de qualidade, não jogando nosso tempo fora, não vivendo de maneira dissoluta, de maneira leviana, mas sim buscando a presença de Deus, instigando ali o relacionamento interpessoal com as pessoas, adorando o Criador, contemplando as obras criadas. Ou seja, existem muitas coisas que mesmo dentro da realidade do pecado, que eu e você podemos fazer que agrada a Deus e é visto como uma forma sábia de viver a vida. Então, a importância de saber contar os dias é exatamente isso, trazer a razão de que nós somos passageiros, que nós ainda não somos eternos e que precisamos viver de uma maneira, vamos dizer assim, que esteja de acordo com a vontade de Deus, tá certo? O outro ponto, e um dos últimos, diz assim: nosso problema fundamental não decorre do fato de que somos criados como seres humanos, mas do pecado e do que este operou em nosso mundo. A gente às vezes percebe, não, isso só acontece porque eu sou ser humano, né? Mas não é esse o problema. O problema de nossa realidade hoje não são as pessoas, mas o pecado que reside dentro das pessoas. É por meio do pecado que a gente toma as decisões erradas, é por meio do pecado que a gente tem pensamentos errados, é por meio do pecado que a gente é inclinado a fazer coisas erradas. O pecado degradou não somente a moralidade do ser humano, mas tudo o que está ao nosso redor. Davi, por que existe tanto furacão, tanta destruição natural, chuvas exacerbadas? Por que isso está acontecendo? Porque a natureza também foi contaminada pelo pecado. Ou seja, aonde o pecado tocou, estragou. E essa é, infelizmente, o nosso maior problema. Mas, graças a Jesus, isso está com data e hora marcada. Eu e você não sabemos, a Bíblia não apresenta, mas ela afirma categoricamente que isso vai chegar ao fim. E por meio, vamos dizer assim, da remediação que Jesus fez, por meio do seu sacrifício aceito, muito em breve, eu creio pela fé, que esse problema do pecado vai ser resolvido e eu e você vamos de fato desfrutar uma vida maravilhosa
em que não mais será preciso saber contar os dias, mas simplesmente viver os melhores dias da nossa vida. Que você seja abençoado no dia de hoje, que papai te proteja de todo mal e que, claro, nós possamos buscar a presença de Deus cada dia mais. Você é meu convidado para voltar amanhã, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.